Bom, a gente sabe que seno está relacionado com o eixo Y e cosseno está relacionado com o eixo X. Isso foram coisas que a gente discutiu, né? E a pergunta agora é, a tangente ela está relacionada com qual eixo? Não pode ser nem com X nem com Y, porque seno e cosseno já contemplam esses eixos. Então a nossa discussão hoje vai ser em cima da tangente e como que ela funciona geometricamente falando. Tá? Então, em primeiro lugar aqui, ó, vou desenhar uma circunferência. Vou trazer a circunferência um pouquinho para cá. Vou traçar os eixos X e Y, apesar de que eles não vão ser nossa referência agora, mas eu vou traçar eles. E quem que vai ser o nosso eixo da tangente? Vai ser justamente, como o próprio nome diz, um eixo tangente. Só que esse eixo tangente vai ser um eixo que vai passar aqui, ó, pela origem dos arcos. Tá? Então, vai ser um eixo paralelo ao eixo Y, passando aqui pela origem dos arcos, pelo ponto 1, 0. Tá? Então, esse aqui vai ser o eixo das tangentes. Como que eu vou achar a tangente, então? Supondo que eu trace um ângulo alfa, né? Até aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o prolongamento desse segmento, né? Até o eixo da tangente. Tá? Fiz o prolongamento. E a tangente, então, vai ser esse segmento aqui, ó, que eu vou destacar em amarelo. Então, esse segmento aqui em amarelo vai ser a tangente. Tá? Então, dado um ângulo alfa aqui, lembre que ser alfa aqui nesse ponto é ser alfa aqui, ó. Tá? A gente está medindo nesse sentido, no sentido anti-horário. Tá? Então aqui é alfa também. Como é que eu acho a tangente? Então eu faço o prolongamento a partir dessa extremidade, chego até o eixo da tangente. Bom, esse tamanho aqui, ó, que está o segmento em amarelo, é a tangente desse arco. Então para cima aqui, ó, nesse sentido, tá? A gente vai ter a tangente positiva, né? E para cá, nesse sentido, quando o prolongamento vier para essa parte de baixo do eixo da tangente, vai ser negativo. Por exemplo, né? Vamos supor que eu pegue o simétrico desse alfa no segundo quadrante. Tá? Vamos supor que eu pegue aqui, ó. Esse aqui é o simétrico dele. No segundo quadrante. Aí você vai dizer assim, ah, mas não tem eixo tangente aqui do lado esquerdo da circunferência. Mas então o prolongamento você vai fazer no sentido oposto. Você vai pegar a partir daqui, ó, e vai fazer o prolongamento para cá. Tá? Professor, não entendi esse prolongamento aí. Não? O prolongamento é assim, ó, como você tem, para determinar um ângulo, você precisa de um segmento de reta, né? Ó, então, se você pegar aqui, ó, para determinar esse ângulo alfa, você tem esse segmento aqui que determina esse ângulo alfa. O que é fazer o prolongamento? É só você dar continuidade ao segmento, até ele chegar no eixo tangente, chegar no eixo verde. Então aqui, ó, nesse segmento, não adianta você fazer o prolongamento dele para esse lado, porque aqui não tem o eixo. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar daqui desse ponto e vou prolongar para o sentido oposto, até chegar no eixo tangente.
Prolongamento é você, vamos dizer assim, continuar a reta. Entendeu? Tá, entendi. Isso significa que, então, a tangente só vai ser positiva quando for um ângulo do primeiro quadrante? Dos outros quadrantes vai ser negativo? Não. Ou não, do terceiro vai ser positivo também? Vai ser positivo também. Isso, perfeito. Essa é a conclusão que eu quero chegar. Você já matou aí a charada, né? Então, note agora, né? Se você pegar aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu pegar agora no segundo quadrante, a tangente ela vai ter o mesmo tamanho do segmento que está ali em cima em amarelo, só que o valor dela vai ser o quê? Negativo. Então, aqui, ó, como foi para a parte de cima, a tangente desse alfa vai ser um valor positivo. No segundo quadrante, vai ser um valor negativo. No terceiro quadrante, é a mesma história. Ó. Então, eu vou pegar aqui, vou achar o simétrico no terceiro quadrante de alfa. Você vai fazer o prolongamento para o lado esquerdo da circunferência? Não. Então, você vai fazer prolongamento para o lado onde está o eixo da tangente. Então, vai voltar lá em cima. Então, vai ser um valor positivo. E no quarto quadrante, que é esse aqui que está tracejado, tá? Em azul, então você vai ver também que vai para o lado negativo. O prolongamento de um arco no quarto quadrante. Então, aí a gente já pode definir quem são os sinais da tangente. Né? Então, por exemplo, ó, tá claro isso aqui? Em primeiro lugar, tá entendido o que é a tangente, como é que a gente acha ela? Alguém tem alguma dúvida aí? Tranquilo, então, ó. Então, vamos falar aqui dos sinais, né? Então, vou pegar aqui novamente o compasso aqui. Tá? Vou pegar o preto. Vou diminuir aqui um pouquinho. Vou fazer uma circunferência um pouquinho menor. E vou pensar aqui nos sinais agora. Que a gente já sabe, vocês já sacaram aqui a ideia. Né? Então, vocês têm aqui o eixo X e o eixo Y. E aqui você já vai ter os sinais. Né? Então, no primeiro quadrante, tangente positiva, como a Elisa tinha falado. No segundo quadrante, negativo. No terceiro quadrante, positivo. E no quarto quadrante, negativo. Tá? Uma coisa que você tem que notar que é muito importante. Seno e cosseno. Então, se você pegar aqui, ó, o seno de um ângulo alfa ou o cosseno de um ângulo alfa, ambos estarão limitados entre 1 e menos 1. O que eu quero dizer isso? Não existe um seno de um ângulo que vai ser maior do que 1 e menor do que menos 1. Por que isso não acontece? Porque a circunferência trigonométrica tem tamanho 1. E como o seno e cosseno está relacionado ao eixo y e x, respectivamente, então ela nunca vai ultrapassar esse valor. Então nunca vai ser maior do que 1 e nem menor do que menos 1. Sempre seno e cosseno vai estar entre menos 1 e 1. Eu já vou mostrar isso lá na animação no GeoGebra, que daí vocês vão compreender melhor. Professor, pode falar. Eu não entendi como surgiu essa reta da tangente do lado da circunferência. Não é como surgiu, é uma definição, tá, Gustavo? Então, assim, a gente define o eixo da tangente como um eixo que é tangente à circunferência trigonométrica, passando pela origem dos arcos, que é esse ponto aqui, ó, que é o ponto 1, 0. Ela é tangente na circunferência pelo ponto 1, 0. Essa é a definição do eixo das tangentes. Tá? Só que agora, diferentemente a tangente, diferentemente do seno e do cosseno, note aqui, ó, que se você aumentar o ângulo alfa, você já nota aqui o seguinte, ó. Se você pegar o tamanho dessa tangente aqui já desse alfa, ó, que eu vou tracejar aqui, ó, você já vai ver que ela ultrapassou o raio, o tamanho do raio. Ela já está dando aqui, ó, de altura, já ultrapassou 1. Então, a tangente, no caso,
ela pode ir de infinito até menos infinito. Tá certo? Por quê? Porque quanto maior for o ângulo ali, ó, maior vai ser a tangente. Tá? Imagina que você pegue um ângulo bem próximo ali de 90 graus. Quando você for fazer o prolongamento da extremidade, vai dar lá em cima no eixo. Tá? Então a tangente ela varia nessa forma. Só que, assim como no seno e no cosseno, a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente tem que pensar nessa situação aqui, ó, que é o 0 grau, o 90, o 180, o 270 e o 360, tá? Que são os arcos extremos, né? Que a gente tem que discutir aqui. Então, para o seno e para o cosseno, a gente sabe que fica ou é 0, ou é 1, ou é menos 1. E agora a gente tem que pensar no da tangente também, como é que vai ficar. Beleza? Então, vamos escrever aqui, ó. Pessoal, se tiver dúvida, pode interromper, tá? Então, vou deixar aqui e a gente vai analisar. Eu vou abrir o GeoGebra, tá? Vou ver aqui a mesa. Pode perguntar. Pode falar. Eu não entendi aquela parte ali da relação do -1, o seno e 1, cosseno e a tangente ali. Eu não entendi por que aquilo. Vou mostrar agora aqui no gráfico, você já vai entender, tá? Vou mostrar aqui, já vai ficar claro para você. Ó, vamos voltar para isso aqui, tá? A gente já trabalhou com isso aqui, eu acho que na aula passada eu tinha mostrado isso aqui para vocês, mas aqui vai ficar mais claro essa ideia. Tá? Ó, então, seno pra gente é o segmento ali, ó, o tamanho do segmento que está em azul, porque seno está relacionado com o eixo Y. Cosseno é o tamanho do segmento que está em vermelho, porque está relacionado com o eixo X. E tangente é o tamanho do segmento em verde, que está relacionado com o eixo tangente. Ok? Muito bem. Então, eu quero que vocês olhem para o seno e para o cosseno, para o segmento vermelho e para o segmento azul. Independente do ângulo que eu tome, ó, o valor máximo que o seno assume é 1. E o valor mínimo que o seno assume, ó, é menos 1. Ele vai ficar preso dentro da circunferência, assim como o cosseno. Ó. O valor máximo que o cosseno assume, que é o segmento vermelho ali, ó, é 1, que é o tamanho da do raio da circunferência trigonométrica. E o menor valor que o cosseno vai assumir, que é o segmento que está em vermelho, é o valor menos 1. Certo, Elisa? Sim. Entendeu? Agora, se vocês olharem para a tangente, nota, eu estou trabalhando aqui com ângulos inteiros, não estou trabalhando com, sei lá, o ângulo 89,9. Mas note que à medida que eu vou me aproximando do 90, ó, o que acontece com a tangente? Tá vendo que ela está aumentando? Ó, olha o tamanho dela lá em cima aqui, ó. O tamanho da tangente está aumentando. Ó, vou aproximar mais um pouquinho de 90, está aumentando. Ó, quando eu chegar no 89, ó o tamanho da tangente, tá vendo? Se eu fizer 89,9, vai ser maior ainda. Entendeu? Se eu fizer 89,99, vai ser maior ainda. E quando eu fizer 90? Aí ele colocou ali um ponto de interrogação. Por que ele colocou um ponto de interrogação? Porque se você pegar aqui, ó, a extremidade do arco, que está aqui, ó, que eu estou destacando, e fazer o prolongamento dele, esse prolongamento vai ser paralelo ao eixo das tangentes. Então não vai se interceptar em nenhum ponto. Portanto, a tangente de 90 ela não existe. Ok? Certo, pessoal? Vamos fazer outras análises aqui, né?
além dessa que a gente fez. Vamos olhar a tangente de 0. Então, ó, vamos olhar para o segmento verde, tá? Nossa referência agora é o segmento verde. Quando eu chegar no 0 grau, olha o tamanho do segmento verde. Vai ser quanto? 0. Quando eu chegar no 90 graus, o que vai acontecer com o eixo tangente e o prolongamento? Eles vão ser paralelos, então a tangente de 90 não existe. Vamos lá para o 180. 180, quando eu estiver chegando no 180, o valor da tangente de 180 é quanto? 0. 270. Ó, o que vai acontecer no 270? O prolongamento também vai ser paralelo. Então a tangente de 270 também não vai existir. E tangente de 360 também vai ser 0. Então a gente já pode preencher aqui, ó. Tá? Tangente de 0 é 0. Tangente de 90 não existe. Tangente de 180 é 0. Tangente de 270 não existe. E tangente de 360, 0. Lembrando que... Professor? Pode falar. Eu não poderia dizer, ao invés de que não existe, que a tangente de 90 seria infinito positivo e a de 270 infinito negativo? É que assim, ó, a gente está pensando em quanto valores, tá, Amanda? Lembrando que tangente é a razão entre duas coisas. Lá no triângulo retângulo é a razão entre cateto oposto e cateto adjacente. E aí eu não sei se você lembra lá... Elisa não, é a Amanda, né, que está falando. É a Amanda. Tá. Eu não sei se você lembra que eu falei que era o seguinte, ó, que a tangente de um ângulo qualquer pode ser escrito como seno desse ângulo sobre o cosseno desse ângulo. Tá? Então eu vou pegar, por exemplo, se o alfa for igual a 90. Se o alfa for igual a 90, eu vou ter seno de 90 sobre cosseno de 90. Vamos supor que eu queira calcular aqui, né, a tangente de 90 graus, supondo que o alfa é 90, que está perguntando para mim, não é infinito positivo? Olha só, seno de 90 é 1 e cosseno de 90 é 0. Eu posso dividir por 0? O que significa uma divisão por 0 quando tem uma divisão por 0? Primeiro mandamento da matemática, né? Não dividirás por 0. Isso aqui não existe. Não é infinito. Tá? Essa divisão ela não existe. O que pode acontecer é que quanto maior for o denominador, aliás, quanto menor for o denominador, maior está sendo esse valor. Só que note que quando eu escrevi aqui, ó, além disso, quando eu escrevi aqui essa parte aqui da tangente, que eu estou apontando aí com laser, eu não coloco a igualdade aqui. Por que eu não coloco a igualdade? Porque lá no primeiro ano, quando vocês viram intervalos reais comigo, o que eu falava sempre para vocês? Que infinito é bola aberta, intervalo aberto, porque não é um valor mensurável. Então a tangente para a gente tem que ser um valor mensurável, porque é uma razão entre duas coisas. Então nesse caso a gente não vai dizer que é infinito, a gente vai dizer que não existe. Tá certo? Entendi. E assim, ó, o que você pode pensar também, né? Como eu falei aqui, ó, né? Como tangente é seno sobre cosseno, sempre vai ser assim. Você pode pensar com relação aos quadrantes. Olha só como é que dá certo. Vamos supor aqui, ó, você sabe os quadrantes do seno. Vou desenhar aqui e fazer um esboço, tá? Bem pequenininho. Ó, vou desenhar 3 circunferências. Não, 2 só. Tá bom. Ó, no seno é mais, menos, menos. No cosseno é mais, menos, menos e mais. Como tangente é seno sobre cosseno, quando você tem divisão de números, a gente tem que aplicar a regrinha de sinal, certo? Então vamos aplicar a regrinha de sinal do primeiro quadrante do seno com o primeiro quadrante do cosseno. Daí vai ficar mais com mais, dá justamente quem? Ó? O mais da tangente. Aí vamos pegar segundo quadrante do seno com segundo quadrante do cosseno. Mais com menos dá o quê? Ó? Menos.
pegar o terceiro quadrante do seno com o terceiro quadrante do cosseno. Menos com menos dá mais. E quarto quadrante do seno com quarto quadrante do cosseno, menos com mais dá menos. Ó, dá os sinais da tangente. Beleza? Sim ou não? O que é importante vocês lembrarem? Isso aqui, ó, que eu vou destacar aqui, ó, com um pincel, com marca-texto amarelo, ó, que é isso aqui, ó. Isso aqui é importante vocês lembrarem, tá? E também o que é importante vocês lembrarem é isso aqui, ó, que a tangente de um ângulo é você fazer o seno sobre o cosseno. De fato, né, pessoal? Ó, a gente pode ser mais criterioso ainda. Vamos pegar aqui, ó. Seno de 30. Quem que é o seno de 30? Seno de 30 a gente sabe que é meio lá da tabela. Se eu pegar cosseno de 30, eu sei da tabela que é quanto? Raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30... Vocês... Raiz 3 ao quadrado sobre 2. Quase, Nathalie. Raiz de 3 sobre 3. Essa aqui é a tangente de 30. Bom, isso... O que eu estou querendo dizer, né? Como eu disse que tangente é seno sobre cosseno, então, se eu fizer tangente de 30... Eu tenho que memorizar isso. Isso aqui vai ser seno de 30 sobre o cosseno de 30. Aí a pergunta é, será que se eu dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30, vai dar o raiz de 3 sobre 3? Vamos ver. Tem que dar, né? Então, ó, seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Como é que a gente divide duas frações? A gente repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Ó, aí 2 com 2 vai simplificar. Eu vou ter aqui, ó, 1 sobre a raiz de 3. E aí eu vou fazer aquele processo que eu expliquei para vocês para eliminar a raiz do denominador, que é o processo de racionalização. Então eu pego essa raiz que está aqui embaixo no denominador, multiplico embaixo e multiplico em cima. Então olha só o que eu vou ter, ó. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Ó, raiz de 3 sobre 3. Então, de fato, tangente é seno sobre cosseno. Beleza? Alguma dúvida? Professor, eu ainda não entendi como que o valor da tangente pode ser infinito, porque se ele vai até o ângulo que seja o 80,99 ele vai dar um valor que não é infinito, né? Eu não entendi como é que pode ser um valor infinito se os ângulos não são infinitos. Não. A tangente ela não assume o valor infinito. Quando você chegar no 90 graus, a tangente não vai existir porque os eixos serão paralelos. No 89,9, deixa eu voltar aqui no GeoGebra, ou no 89, por exemplo, tá enxergando aí o GeoGebra, Elisa? Sim, tô enxergando. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, no 89, ele não vai ser infinito. Olha o valor aqui da tangente, 57,29. Ele vai ter um valor. O que eu quis dizer assim, ó, que quanto mais você aumenta o ângulo próximo de 90, maior vai ser a tangente. Então, se você pegar 89,9, é porque eu não fiz a programação aqui para ele fazer... eu só programei para trabalhar com números inteiros. Mas se você pegar 89,9, deixa eu ver se eu consigo modificar isso aqui. Só um pouquinho. Não precisa, eu consegui entender. É? Então, assim, não é que é infinito, tá? O 89 é um valor muito grande.
Então, deixa eu só botar aqui o incremento, deixa só para ilustrar. Vou colocar aqui o incremento. Então, por que aqui, não tem que reparar aqui, nessa pergunta da Elisa, então, por que você fez aquilo você fez menos infinito do partem... Ai, meu Deus, do partem não... Meu Deus. Que você atribui os valores que são de tangente, de seno e de cosseno. Naquela outra parte. Não, porque aqui, ó, Amanda, se você olhar para o eixo do seno e do cosseno, olha o eixo do seno e do cosseno aqui na animação. Ele vai existir porque o seno e cosseno está relacionado com o eixo y e x, respectivamente. Não. Se referindo à tangente. Você volta naquela outra parte. Naquela outra tela. Fazendo favor. Não, tinha uma outra. Ali em amarelo. Tá menos infinito. Não, que tangente de um ângulo. Daí tá o valor que tangente de um ângulo tá entre esses valores. Entre. Não pode ser infinito. Note que eu não estou colocando a igualdade. Mas por que eu não posso considerar então aquele valor, em vez de colocar esse menos infinito e infinito, eu não coloco aqueles valores de 89, que são valores bem aproximados? Não. Você está fazendo uma confusão. Esse valor 89 é o valor do ângulo. Eu estou dizendo que a tangente do ângulo, de qualquer ângulo, qualquer que ele seja, ele sempre vai ser um valor que vai estar entre menos infinito e mais infinito. O ângulo pode ser qualquer valor. Posso ter o ângulo 350, posso ter o ângulo 7.820, posso ter o ângulo 90, posso ter o ângulo 270. Sim. Só que o que eu tô... Pode falar. Mas é porque esse ângulo 89, que é bem o mais próximo, fornece um valor mensurável, você falou? Sim, mas eu entendi o que você está querendo dizer. Mas veja, não faz sentido você colocar aqui, ó, menos 89. Não, mas não é para colocar menos 89, é para colocar o valor que é correspondente na tangente. Não tô vendo sentido nisso que você está falando. Assim, ó, quando eu escrevo isso aqui, ó, Amanda, que a tangente de um ângulo, eu estou dizendo assim, ó, vamos pegar o valor do seno. Quando eu escrevo seno de alfa, eu estou dizendo assim, ó, que independente do ângulo que eu coloque ali, o valor que seno pode assumir sempre vão ser valores entre menos 1 e 1. Quando o ângulo for 90, vai dar 1. Quando o ângulo for 270, vai dar menos 1. Mas eu estou escrevendo de forma geral. Eu estou dizendo assim, ó, o seno ele varia do menos 1 até o 1. A tangente, aonde que ela varia? Do menos infinito até o mais infinito. Tangente de qual ângulo? De qualquer ângulo. A tangente de qualquer ângulo sempre vai estar entre menos infinito e mais infinito. É isso que eu estou querendo dizer. Que tipo, não tem como ser mais preciso. Acho que eu não estou conseguindo entender, Amanda, o que você está querendo dizer. Onde que você quer colocar esse 89? Professor, eu não quero colocar o 89. Eu quero colocar... Volta naquele no GeoGebra. Fazendo favor. Aí você está querendo colocar o valor da tangente de 89 ali. É isso? Sim, mas você sempre vai ter um valor maior. Mas não faz sentido. Porque você sempre vai ter um valor maior do que 89. Você tem 89,9, você tem 89,98, você tem 89,987, você tem 89,9512, entendeu? Você não tem como atribuir quem que é o valor cuja tangente vai ser o maior possível. Cada vez que eu coloco um 9 depois da vírgula, você vai ter um valor de tangente diferente. Por isso que eu não posso colocar o valor do 89, porque eu tenho o ângulo 89,9. Eu tenho o ângulo 89,99. Entendeu? Agora entendi. Tá? Agora entendi o que você estava querendo dizer também, que eu não estava ligado. Beleza, pessoal? Tá claro isso? Aí assim, ó, eu acho que eu devo ter falado para vocês, não lembro se eu falei, mas é só uma ideia para vocês guardarem os sinais dos quadrantes, né?
para vocês lembrarem os sinais. Por exemplo, como é que eu lembro os sinais do seno, cosseno e tangente? Tem uma regrinha aqui, ó. Uma manha, né? Você escreve aqui, ó, no primeiro, para todas elas, para seno, cosseno e tangente, é tudo positivo. Aí você lembra assim, ó, só tomo cachaça. Tá, mas como assim? Cachaça não é legal, é amargo. Hã? Cachaça não é legal, é amargo. Ó, aí como é que funciona isso aqui? Vamos supor que eu queira saber os sinais de seno. Tá? O que eu vou fazer? O primeiro é sempre mais. Como eu quero o sinal do seno, eu vou apagar esse S do seno aqui, ó. E no lugar da letra que eu apaguei, eu vou colocar mais. E o restante, menos. Esses são os sinais do seno. Vamos supor que eu quero os sinais de cosseno. Tá? Então, o primeiro aqui, sempre mais. Onde que está o C de cosseno? Está aqui, ó, no quarto quadrante. Então, eu vou apagar o C e no lugar da letra que eu apaguei, eu coloco mais. E o restante, menos. Se eu quiser saber da tangente, por exemplo, o que eu vou fazer? Primeiro quadrante é sempre mais. Tangente o T de tangente está no terceiro quadrante. Então, eu vou colocar o mais no lugar do T e o resto, menos. Tá? Esse aí é a ideia para você lembrar dos sinais nos quadrantes. Não sei se eu tinha falado isso para vocês, mas enfim. Bom, vamos fazer alguns exemplos então de como que isso vai funcionar. Né? Suponha aqui, ó, né? Então a gente já sabe como calcular a tangente. Então vamos dar alguns exemplos com a tangente. Vamos supor que eu queira calcular aqui, ó. Deixa eu fechar o GeoGebra que tá ficando com lag já aqui. Tá, vamos supor que eu queira calcular, por exemplo, a tangente. Vamos pegar aqui tangente de 225. Posso fazer seno sobre cosseno, que eu acho que agora é ruim nessa situação. Mas como que a gente fazia com seno e com cosseno? O que a gente fazia em primeiro lugar? Bom, identificava em que quadrante que o ângulo está. 225 está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a tangente é positiva. E aí, o que a gente tem que fazer com 225? A gente tem que fazer a redução ao primeiro quadrante. Que vocês têm que lembrar dessas frasezinhas aqui, né? Se o arco, ele está no segundo quadrante, o que a gente tem que lembrar? Quanto falta para 180? Lembram disso? Terceiro quadrante. Quanto passou de 180? E quarto quadrante. Quanto falta para 360? Então é isso que a gente tem que lembrar. Então, quanto passou nesse caso de 180? Então, passou 45, certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, mais tangente de 45. E da tabela, a gente sabe que tangente de 45 é 1. Então, o resultado disso aqui é 1 positivo. Tá? Vamos supor que eu queira calcular a tangente de 330. Então, vamos lá. Primeiro, vamos identificar em que quadrante que está o 330. 330 está no quarto quadrante. No quarto quadrante, a tangente é negativa. Quanto falta para 360? Quanto falta para 360? 30 graus. Portanto, da tabela a gente tem que isso é menos raiz de 3 sobre 3. Certo? Alguma dúvida até aí?
Beleza. Vamos para o próximo aqui, ó. Vamos pegar uma outra situação, um ângulo que passe de 360. Vamos supor que eu queira calcular aqui a tangente de 870. Bom, o que você tem que fazer, né? Quando você tem um ângulo que passou da primeira volta, o que você tem que achar dele? Você tem que achar o que nós chamamos de menor determinação positiva. Eu falei disso na última aula, alguém só pode me dar um retorno? Se eu falei disso aqui para o seno e para o cosseno? Não falou. Não falei? Então tá. Então eu falei aqui, ó, tem que achar a menor determinação positiva. O que é essa menor determinação positiva? Como o arco ele deu mais de uma volta na circunferência trigonométrica, ele tem um côngruo, ou seja, um arco que ocupa a mesma extremidade que ele, só que é o menor de todos. Então, o que eu vou fazer para descobrir essa menor determinação positiva? Bom, o processo é, como cada volta corresponde a 360 graus, eu vou pegar o 860 e dividir justamente por uma volta, que é 360 graus. Isso aqui vai dar 2 voltas, que vai dar 720. E vai sobrar quanto? 150. Então, o que acontece com 870? Você tem aqui a circunferência trigonométrica, tá? O que ele vai fazer? Ele vai sair aqui da origem, vai dar uma volta. Aí ele vai dar 2 voltas, 720, com 150, vai dar 870. Vai parar aqui, ó, bem no lugar onde está o 150. Esse 150 aqui, ó, que é justamente a nossa menor determinação positiva, tá? Então, calcular a tangente de 870 é a mesma coisa que calcular a tangente de 150. Por quê? Porque 150 e 870 são arcos côngruos. Certo? E aí o que a gente faz? Oi, pode perguntar. Não existe uma maior determinação desse número de voltas? Não existe, mas existe uma maior determinação negativa. Não sei se você entendeu. Se existe uma menor determinação positiva, vai existir uma maior determinação negativa, que eu já vou falar daqui a pouco, vai ser o próximo exemplo, tá? Olha, só mais 9 minutos dessa aula acabar, daí eu terei meia hora antes da minha aula de história. Então vamos lá, ó. 150 agora a gente vai analisar o quadrante. Que quadrante que tá? Segundo quadrante. No segundo quadrante, a tangente é o quê? Negativa. O que a gente tem que pensar quando está no segundo quadrante? Quanto falta para 180. Então, menos a tangente de 30. Isso aqui vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Vou pegar um outro exemplo aqui, só para exemplificar. Vou pegar aqui uma situação assim, ó. Tangente vamos pegar aqui tangente de Professor, posso tirar uma dúvida? Pode. Assim, não daria para, por exemplo, pegar a tangente de 360 e pegar a tangente de 510 e fazer as duas e somar elas e daí dar a tangente de 870? Pegar a tangente de 360 e somar com a tangente de 510.
360 mais 510. Sim, perfeito, Elisa. Olha só o que você constatou. O 510 também é um arco côngruo ao 870. Ele vai estar na mesma posição que o 150 e que o 870. Só que por que a gente pega a menor determinação positiva? O arco que está na primeira volta. Por que a gente não fala de 510? Porque daí o que você teria que fazer para calcular a tangente de 510? Você teria que dividir por 360 para saber quantas voltas que dá na circunferência trigonométrica. Aí vai dar mais uma volta e vai dar o 150 novamente. Mas a gente pega na primeira volta, ou seja, a menor determinação positiva, porque com esses arcos a gente já sabe trabalhar, porque a gente sabe já os simétricos e como calcular seno e cosseno e tangente desses simétricos. Mas não está errado o que você falou. Bom, eu sei que tangente de 360 é 0. Se eu somar 360 com 510, vai dar 870. Mas aí como é que você vai calcular a tangente de 510? Vai ser o mesmo procedimento. Ó. Você vai pegar aqui o 510, dividir por 360, aí vai dar 1. E aqui vai sobrar justamente quem? 150. Por que acontece isso? Porque o 150 é côngruo ao 510, que é côngruo ao 870. Mas a gente sempre recorre à menor determinação positiva, porque a gente já sabe calcular os simétricos. Eu sei que 150 é simétrico de 30, mas não necessariamente eu sei que 510 é simétrico a 30, porque é mais fácil de a gente trabalhar na primeira volta. Entendeu, Elisa? Entendi. Então tá. Beleza. Deixa eu dar um outro exemplo aqui então. Vamos supor que eu queira calcular aqui a tangente de 960. Só que agora assim, ó, vou botar um menos aqui na frente, tá? 960 negativo. Tudo bem, passou da primeira volta, eu vou usar o mesmo recurso de pegar o 960 e dividir por 360. Só que lembrando que agora que o arco é negativo, tá? Então aqui vai dar 2 voltas, vai dar 720 e vai sobrar 240. Só que esse 240 é negativo também. É um resto negativo. Então isso aqui, Gustavo, é o que nós chamamos de maior determinação negativa. Tá? Ó, isso aqui é a maior determinação negativa do arco. Só que não é disso que a gente precisa. A gente precisa sempre da menor determinação positiva. Bom, o que o 240 ele faz, né, na circunferência trigonométrica? Ele vai fazer o seguinte, ó. Então, vamos pensar aqui na nossa circunferência. O 240 negativo, ele vai vir no sentido horário. Então, ele vai vir aqui, ó, quarto quadrante, terceiro quadrante, segundo quadrante. Menos 240 está aqui, ó, no sentido horário. Então, para a gente saber a maior determinação positiva dele, a gente precisa caminhar da origem, mas no sentido agora anti-horário. Então pensa comigo, ó. Se aqui é o menos 240, quem que vai ser o arco côngruo a ele no sentido positivo? Vai ser quanto falta para 360, que nesse caso é quanto? 120. Então, quando você tiver um resto que é negativo, ou um ângulo que é negativo, você vai dividir por 360, achar o resto, e para saber a menor determinação positiva, você vai somar esse resto com 360. Ou seja, você vai achar quanto que falta para fechar a volta. Se você fizer menos 240 com mais 360, dá 120, que agora sim é a menor determinação positiva desse arco. Então, você calcular a tangente
de menos 960 é equivalente a você calcular a tangente de 120. Aí aquela história, vamos identificar em que quadrante que está. 120, pode falar. Eu não entendi muito bem por que menos 240 é a maior determinação negativa. Por que maior determinação negativa? Pensa assim, Amanda. Que arco côngruo a menos 240 pode ter a mesma posição que ele, mas obrigatoriamente é negativo? Tem algum arco que que tenha a mesma extremidade que o menos 240 e seja negativo? Você consegue responder essa pergunta para mim? Ou você não entendeu a pergunta? Tá, mas daí não pode dar outra volta? Sim, mas daí não vai ser a maior determinação negativa, porque se você der outra volta, vamos supor que você pegue o menos... Vamos supor que você dê uma volta. Então você vai ter 500, você vai ter 600, tá? 600. Vai ser menos 600, mas não é a maior determinação negativa. Porque o menos 600 é um número menor que menos 240. Entendeu o que eu falei ou não? Ah, tá. Entendi. Entendeu? Se você der mais uma volta... Se você der uma volta para o lado negativo, você vai ter um côngruo que é o menos 600. Só que o menos 600 é um número menor que o menos 240. Então não vai ser a maior determinação negativa. Se você der uma volta no sentido anti-horário, somar 360, aí você vai ter 120. Aí não vai ser a maior determinação negativa, vai ser a menor determinação positiva. Entendeu? Sim, é que eu tinha esquecido que, tipo, por exemplo, menos 600 vai ser um número menor do que menos 240. E por que a gente fala de maior determinação negativa? É a mesma coisa de eu te perguntar assim, ó, qual é o maior número inteiro? Qual é o maior número inteiro negativo que você conhece? Não seria o menos 1? O maior inteiro negativo é o menos 1. Ah, mas não é o menos 2? Não, porque o menos 2 é menor que o menos 1. Entendeu? Essa é a lógica. Por isso que a gente está falando de maior determinação negativa. É o maior número negativo que você consegue obter entre todos que existem. Entendeu agora? Eu entendi, professor. Obrigada. Beleza. Então tá. Calma aí, eu não entendi. Não entendeu, Elisa? Tá, vamos... Não entendi a menor determinação e a maior. Tá, não entendi nenhuma das duas. Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. Vamos analisar assim, ó. Vou começar pela maior determinação positiva, tá? Desculpa, menor determinação positiva. Então, ó, vamos supor que eu pegue aqui o ângulo 30, tá? Toda vez que eu der uma volta aqui, ó, eu vou chegar num côngruo a ele. Então, tem o 30, tem o 390, tem o 750, tem o 1110, certo? Todos esses arcos, eles estão aqui, ó, certo? Nesse pontinho aqui, ó. Aí a minha pergunta é, desses arcos que estão que tem essas extremidades, qual é o menor deles? Qual é a menor determinação positiva? Qual é o menor ângulo positivo que tem essa extremidade? É o 30. Então, se você pegar aqui, ó, o 1110, por exemplo, dividir por 360, você vai ter 3, vai dar 1080 e vai sobrar 30, ó, que é a menor determinação positiva. Se você pegar o 750 e dividir por 360, vai dar 2, vai dar 720, vai sobrar 30. Se você pegar o 390, dividir por 360, vai dar 1, vai dar 360, vai sobrar 30. Entendeu? A menor determinação positiva é o menor arco
que tem aquela extremidade. O menor arco positivo que tem aquela extremidade. Não tem um arco menor que 30. Não tem um arco menor que 30 que seja positivo que tem essa extremidade. Entendeu? Tá, essa parte entendi agora. Entendi. Beleza. Agora, você tem uma maior determinação positiva. Então, assim, ó, eu quero saber quem é o maior arco, tá? Que tem essa extremidade, o maior arco negativo. Então, vamos vir aqui, ó, partindo daqui, da origem, no sentido horário. Aqui vai ser justamente quem nesse sentido? O menos 330. Então, esse aqui é o maior arco negativo, que tem essa extremidade. A pergunta ela parece estranha, mas talvez fique mais claro se eu falar assim para você. Ó. Imagina uma reta numérica de números inteiros, tá? Aqui é o 0, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, menos 3. Aí se eu te faço a seguinte pergunta. Qual é o maior inteiro positivo que você tem nessa reta? Consegue me responder essa pergunta, Elisa? Tô pensando. O maior inteiro negativo. Ah, tá. O negativo seria o menos 1, mas agora o maior inteiro positivo não tem como saber. Sim, exato. Então é a mesma coisa com o ângulo. Você quer saber o maior ângulo negativo que tem essa extremidade. O menos 330 no sentido horário. Se você somar 360 para o lado positivo, você já vai estar na menor determinação positiva, que é o 30. Então a ideia é a mesma. Você tem aqui um maior inteiro negativo e um menor inteiro positivo, que é 1. Da mesma forma, você tem uma menor determinação positiva e uma maior determinação negativa. Não? Sim? Não? Beleza. Tu pode dar outro exemplo da maior determinação negativa só? Posso sim, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ângulo menos 1000 e... Deixa eu pensar aqui. 1110, pode ser. Tá? Bom, se ele é um ângulo negativo, nós estamos no sentido horário. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dividir por 360. Aí vai dar 3 aqui. Vai dar 1080. E vai sobrar menos 30. Esse menos 30 é a maior determinação negativa. Se eu quiser saber quem que é a menor determinação positiva, eu vou somar com 360. E isso aqui vai dar quanto? 330 positivo. Então assim, ó, o que eu quero dizer? Tá? Vou desenhar aqui uma circunferência. O menos 30, ele está aqui, ó. Esse aqui é o menos 30. Que é côngruo, nesse sentido aqui, a quem? Ao 330. Então, o menos 30 é a maior determinação negativa e o 330 é a menor determinação positiva. Entendi. Entendeu? Se você não entendeu, depois eu te explico, tá? Beleza, mas acho que eu entendi. Tá. Mas pensa nessa história aqui das retas, né? Você tem um maior número positivo, que é o menos 1, né? No caso inteiro, e o menor inteiro positivo, que é o 1. Não faz, se eu perguntar para você qual é o maior inteiro positivo, não sei, porque tem infinitos números o conjunto dos inteiros, entendeu? Então por isso que faz sentido eu falar de maior inteiro negativo e menor inteiro positivo. Que horas são aí, gente? Eu acho que eu já me passei aqui. Não, tenho mais. Não tenho mais não. É 3h30, né? Fechou aqui, pessoal. Depois